agora esta chamada está sendo gravada. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe a nossa vida, as missões, né, que o Senhor colocou aqui nessa live, nesse momento de revelações do Espírito Santo, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Lucas. Continua abençoando, mostrando para ele, e assim para nós e pelas nações, tudo aquilo que o Senhor vem revelando toda a vida, né? Durante todos os tempos. E agora, nesse momento, o Senhor está revelando, tem coisas que a gente nem sabia ainda, que o Senhor está revelando nesse tempo. Então, eu peço que o Senhor venha abençoar, que seja um canal de bênção por onde for, por todos os lugares que ele vem para despertar aqueles que estão ainda dormindo, não conhecem a palavra, e assim também os que conhecem. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor continue a abençoar todos, né? Todos os remanescentes, todos os missionários e a todas as doutrinas, aquelas que vêm do Senhor, que creem, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando. Abençoe, Pai. Em nome do Santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Então, eu tenho dificuldade de acreditar em determinadas afirmações, porque eu vou explicar por que eu tenho determinadas dificuldades. As razões são bem simples e claras. É assim, quando você fala relacionamento, você diz intrinsecamente na palavra que diretamente uma pessoa está totalmente aberta à outra. O que você precisa fazer é buscar essa pessoa. Eu tenho um problema de achar que a coisa seja por impartição, porque coloca uma terceira pessoa no caminho. A Bíblia fala que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo. Então, por um versículo, eu já fico bloqueado de achar que é o caminho de uma unção, é partição, é impartição. A outra coisa é que, para mim, a palavra unção denota poder e dom, e não denota comunhão, união com a pessoa. Por quê? Porque a gente já viu muita gente com muita unção que caiu, então não tinha união, unidade com Deus. Então são essas coisas que me bloqueiam, além de outras coisas que a gente tem medo de falar, porque tem medo de pecar, ou blasfemar, ou ofender a Deus, porque existe uma cultura vigente de que a coisa tem que ser desse jeito e não de outro jeito. E como eu não encontro uma maneira de explicar o que eu entendo, eu fico bloqueado. Eu não entendo por que Deus, Jesus, que se doou totalmente numa cruz, hoje ele se tornou seletivo. Eu não consigo entender isso. Eu imaginava que a única seletividade que alguém podia fazer não era da parte de Deus, e sim da parte da própria pessoa. E quando a gente vê, às vezes, o próprio Jesus falar nas cartas da Eren ou em outras maneiras, não, isso é para o meu propósito. Eu não consigo entender o que Jesus está tentando dizer com isso. Porque quando você diz que tem um propósito, você está dizendo que aquilo, que o amor que você tem por aquela pessoa está maior, quer dizer, que o propósito está maior do que o amor. Porque aquela pessoa está procurando você para ter intimidade com você e não por causa de alguma coisa que você vai fazer por ela ou nela. Então, hoje eu tive uma conversa com a irmã Márcia, e ela falou a mesma coisa. Que ela não quer Deus, não quer Jesus por causa de dom, por causa de poder, por causa de nada. Ela simplesmente quer ter Jesus por causa de Jesus, ou por causa da pessoa que ele é, ou por causa da comunhão e da unidade com ele. E nesse sentido,
eu tenho ressonância com esse pensamento. Então, só de ver a maneira como se aborda a aproximação com Deus, já me deixa bloqueado. Né? Já me deixa bloqueado, e emocionalmente eu tenho isso, eu não consigo me livrar disso, só se vocês orarem por mim. Pode ser que eu tenha feridas e marcas profundas que eu nem consigo entender e reconhecer por quê, porque eu faço um levantamento da minha história e eu não consigo mais descobrir o que poderia ser, e ainda continua se manifestando situações angustiosas, que eu não sei de onde elas vêm e por que elas vêm. Então, aqui no vídeo já ele falou que não é por merecimento, né? Comecei a ouvir aqui ele falando. Vou até colocar aqui, ó. Não vou atacar o pastor, só vou tentar dizer por que eu tenho determinados bloqueios. Vamos ver se passa aqui. Ele no texto aqui, ele fala as mesmas coisas aqui, ó, quer ver? No texto principal, ele fala a mesma coisa que eu falaria, mas quando você fala de treinamento, escola, uma escada enorme para chegar num lugar, já fico bloqueado. Eu já fico bloqueado. É como se você, para procurar seu pai, seu amigo, você tivesse que fazer um curso. Isso já me deixa bloqueado. Então, vou colocar aqui, ó. Olá, meu nome é Leandro Spence e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você. O Espírito Santo de Deus está treinando filhos e filhas que querem ser usados na mão dele. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem pedido para Deus: Senhor, me usa. E você tem se perguntado: Senhor, por que o Senhor ainda não está me usando? O Espírito de Deus, ele te trouxe até aqui para você ouvir esta resposta. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com conhecimento. A unção do Espírito Santo de Deus, ela não é merecimento de alguns. O poder do Espírito Santo é uma promessa do Senhor Jesus, o Cristo, para aqueles que creem nele. Mas você já percebeu que não basta apenas acreditar, não basta apenas pedir. Se você chegou até aqui é porque o Espírito de Deus te trouxe até este exato momento, até este exato local, para assistir este vídeo e ouvir essas palavras. Este poder é promessa do Senhor Jesus, o Cristo, para nós que cremos nele, mas para que então este poder ele se manifeste neste nível que você tem sonhado, é necessário ser treinado, discipulado. Deus, ele sempre faz da mesma maneira. Se você quer profetizar, precisa conectar com alguém que já profetiza. Se você quer ter visão aberta, então você precisa receber ministração de alguém que Deus já abriu a visão. Se você quer ser advogado, precisa conectar com advogados. Você quer ser um arquiteto, então você precisa ser treinado por arquitetos. Se você quer viver esse derramamento do Espírito Santo sobre multidões e ver crianças, jovens, adultos sendo batizados com o Espírito Santo, então o Espírito de Deus precisa nos treinar. Ele sempre vai conectar você com alguém que está vivendo o que você quer viver ou o nível para o qual ele quer te tracionar. Assinando a mentoria Viva Listas 2026, você receberá um excelente material pelo correio. Receberá 3 livros, uma caneca, uma toalha bordada lindíssima, uma camiseta Holy Spirit Warriors que você escolhe o tamanho. Você será colocado em um grupo do WhatsApp da mentoria e receberá instruções diariamente. Será treinado com um treinamento especial. Os que se inscrevem na mentoria de 2026 receberão acesso a todo o treinamento que foi dado na mentoria de 2025, pois a mentoria de 2026 é uma continuação da mentoria de 2025. 20 cursos, Hotmart, videoaulas ensinando passo a passo como descobrir o seu chamado, como acessar a voz de Deus, como operar na unção de cura, batismo no Espírito Santo, como receber e como ministrar a onda de unção, como ministrar derramamento do Espírito Santo sobre multidões, os melhores dons, chaves de conquista,
e de manifestação. Você sabia que biblicamente é possível receber de Deus uma unção extraordinária em nível dobrado, muito rápido? Deus ele só vai liberar um tanque de guerra na sua mão se você souber como fazer. Ele quer liberar esta unção sobre a sua vida, mas ele precisa treinar você e garantir que esta unção ela será usada para abençoar pessoas, para gerar vida, para curar, para libertar, para salvar. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você sabe quem serão os escolhidos? Aqueles que se dispuserem e aqueles que aprenderem. O conhecimento é a chave. O Espírito Santo de Deus está procurando por aqueles que querem ser tocha de avivamento. Eu quero convidar você para assinar a mentoria Avivalistas do Espírito Santo. Vamos juntos ser treinados por este Senhor Espírito Santo de Deus para operar sinais, maravilhas, carregar este poder extraordinário e viajar o mundo fazendo discípulos de todas as nações. Se inscreva. Mentoria Avivalistas do Espírito Santo 2026. Glória a essa que não tem fim. Seu Espírito me faz voar em êxtase, me faz cantar. É o Senhor. Deus tremendo e libertador, é o Senhor, é o Senhor, poderoso, sempre vencedor. Seu Espírito me faz voar em êxtase, me faz cantar. É o Senhor, é o Senhor, Deus tremendo e libertador. É o Senhor. Se inscreva. Pois é. Então eu não sei o que está errado. Eu gostaria de saber o que está errado. Porque quando você se pensa num pai, numa mãe, você não consegue pensar no mecanismo. É muito complicado isso. Porque se você tem mecanismo, você tem uma frieza, se você tem uma frieza, você tem um controle, você já não está totalmente inteiro. Veja só, quais são as pessoas que eu mais confio aqui? As pessoas que eu mais confio aqui são aquelas pessoas que não se põem em primeiro lugar em nada do que vão fazer. Toda vez que eu procuro essas pessoas, elas estão dispostas, plenamente dispostas a ajudar. Quando eu vejo que a pessoa coloca ela em primeiro lugar e depois o outro, eu já fico assim, ó, me trava. E a outra coisa que me trava é quando a pessoa não abre totalmente o seu coração e não se derrama para contar de si mesmo o que ela é. E você não consegue enxergar aquela pessoa. Você não consegue enxergar quem realmente é aquela pessoa. Isso para mim me trava terrivelmente. Eu procuro ter comunhão, eu procuro ter paz, eu procuro ter
mas eu não consigo ir em fundo com essa pessoa. Eu não gosto de falar nome, porque a gente não, e principalmente quando a pessoa não está aqui para se defender. Então, se você quer alguém que você diz assim, ó, eu vou subir uma serra, eu vou atravessar uma floresta, uma montanha, um vale, e tem todo tipo de bicho para enfrentar. Qual é o tipo de pessoa que você escolheria aqui no grupo para ir? Pessoas que realmente têm uma capacidade enorme de se doar. Eu podia até falar o nome de quem é, mas para não causar problema, eu não vou falar. Então, eu enxergo de uma outra maneira, só que eu não consigo expressar em palavras. Mais ou menos hoje, a irmã Márcia conseguiu falar, e a irmã Márcia, por ser, pena que ela não está aqui agora, se ela viesse até me ajudaria. Porque quando você está interessado de fato em alguém em específico, não pelo que ele pode dar, pelo que você pode ter, eu não vejo os caminhos da maneira como eles dizem que são. Vamos começar por Enoque. Enoque é um dos maiores destaques da Bíblia. Quem impartiu Enoque? Eu não estou dizendo que não tem impartição, eu só estou dizendo que tem outro mecanismo. Como Enoque conseguiu andar com Deus? O que ele fez? Então são essas perguntas que eu tenho. No dia que eu conseguir explicar, ou pelo menos encontrar uma forma de alcançar isso, eu vou conseguir explicar para as pessoas. A Ana Márcia falou sobre um estado de quebrantamento, em que você começa a chorar. Eu acho que, no meu caso, começa por aí. Lágrimas, choro, uma coisa que eu não consigo ter faz muito tempo. Mas quebrantamento mesmo. Não umas lágrimas momentâneas, não. Um quebrantamento profundo. E ela falou que começa com adoração. E que ela tem um monte de irmãos que, se ela quiser ir no monte para orar, ela conhece um monte de gente que vai no monte e tem o costume de ir. E vai por poder, vai por unção. E às vezes ela vai até lá no monte e encontra um monte de gente fazendo a mesma busca. Mas ela não consegue participar daquele grupo daquela maneira, porque ela não quer unção, ela não quer poder para fazer nada. Ela quer ter unidade com Deus, comunhão, é que eu uso a palavra comunhão, né? Participar do coração de Deus, da natureza de Deus, da intimidade de Deus. Vamos lá dizer 500 palavras que possam me expressar isso. Então, por quê? E outra, vira um mecanismo, vira uma coisa costumeira. E ela falou que observa que até para buscar a Deus, as pessoas não estão buscando por causa de Deus, mas por causa do eu delas. Então,
A morte, ela tem que ser para a vida também ser verdadeira. Se sobrar alguma coisa, eu queria ter palavras agora para poder expressar o que eu gostaria de expressar, mas eu não estou tendo. Eu acho que eu vou orar, que eu acho que é melhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, essa igreja tão pequenina. Nós somos tão pequenos e tão poucos. Nós não queremos, Senhor, reproduzir erros, enganos que comprometam nossas vidas, nosso coração para o futuro, porque o tempo é tão melindroso, Senhor. O detalhe é tão sutil, a coisa é tão melindrosa. E nós ainda não alcançamos, Senhor, um despojamento do velho homem completo, de uma forma que realmente comova o teu coração e o céu, de uma forma que te atraia, Senhor. Eu não sei como fazer isso. Sei que eu tenho muitos conflitos. Parece que um monte de sentimentos e pensamentos atravessa a minha mente, o meu coração, e eu não consigo encontrar uma identidade única que seja verdadeira e que corresponda a ti como tu és, Senhor. De tudo que se manifesta na minha mente, no meu coração, tudo parece que é alguma coisa. Mas quando eu olho a essência, eu vejo que ainda falta. Ainda tem alguma coisa incompleta, ainda tem alguma coisa deslocada, ainda tem alguma coisa fora do lugar. Hoje eu e a Márcia conversamos sobre buscar a Ti, e ela quer saber, Senhor, como curar os seus traumas pela palavra de Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor, porque palavra viva, não texto escrito. E ela disse que já buscou na psicologia, já buscou em vários lugares, mas ela quer buscar diretamente de Ti, Senhor, da Tua pessoa. E eu também, por algum motivo que eu não conheço, não me lembro de tudo, eu devo ter vários traumas também. E esses traumas bloqueiam, Senhor. Esses traumas realmente fazem uma interceptação na alma. Às vezes a gente está procurando palavras de efeito, Senhor, e talvez não sejam palavras de efeito. Mas em algum lugar, de alguma forma, de alguma maneira, existe uma forma de atravessar essa parede que nos separa de Ti, Senhor. Por favor, nos ajude. Se nos falta choro, lágrima, quebrantamento, arrependimento, nos dê, Senhor. Que a nossa vida não seja uma vida desperdiçada, uma existência desperdiçada, Senhor. Que a gente parta desse mundo cumprindo realmente o propósito pelo qual nós somos criados. Eu gostaria, Senhor Jesus, que o Senhor reivindicasse sobre toda a terra, sobre toda a Tua criação, todo aquilo que é Teu, mas reivindicasse com muito poder, com muita força, com a mesma força que o Senhor reivindicou lá na cruz. E agora que o Senhor está na glória, ressuscitado,
e superou muitas coisas, o Senhor fizesse isso por todas as almas que estão perdidas no mundo. Nós não conseguimos decifrar esses enigmas das almas. Embora eu estude tanto, veja tantas pessoas com tantas ideias e opiniões, que dizem que aqui, para que o mundo seja justo, até o inimigo tem o direito de pôr almas dele aqui. E tem pessoas também que dizem que Deus também colocou os seus anjos encarnados como homens aqui. E outros que dizem que existe uma parte de nós que são apenas homens, que não são anjos caídos e nem são anjos que estão encarnados, mas são apenas seres humanos. Mas eu não consigo, Senhor, absorver na minha mente, no meu coração, a perdição de quem quer que seja. Eu não consigo aceitar a perdição, Senhor, de alguém, de alguma alma, porque eu também não consigo aceitar a minha perdição. É um conflito muito grande, Senhor, que eu tenho. Embora eu seja uma pessoa até pragmática, de sentido de querer aceitar a realidade sem ficar questionando, mas quando chega no nível da alma, no nível da intimidade, no nível de saber que o Senhor criou os céus e a terra, eu não consigo imaginar, Senhor, que o Senhor criou uma empresa em que o diabo leva mais do que 50% das almas para o inferno. Eu não consigo, Senhor, que o Senhor criou algo para dar almas para o diabo simplesmente por uma palavra chamada livre-arbítrio. Que nem mesmo isso a gente consegue entender direito o que é. Hoje de manhã a irmã Márcia falou sobre Adão. Ele falou que pelo o que eu estava conversando com ela, o único que teve livre-arbítrio foi Adão. No resto já estava caído, todos nós já estávamos caídos, e caídos já não tem mais condição idônea, completa de decidir. É como uma pessoa que sofreu uma intervenção, como um juiz às vezes intervém por uma doença, e quem toma decisão sobre aquela doença, sobre aquela operação, sobre aquele estado de coma, sobre aquele estado de loucura, são os parentes, para decidir o destino daquela vida. E o Senhor é o nosso interventor, porque estamos perdidos, Senhor, ou estávamos perdidos. E se não fosse pela tua morte e ressurreição, nós não teríamos um interventor. Nós poderíamos supor, Senhor, que como outras pessoas supõem, que para alcançar a felicidade, o nirvana, um estado espiritual elevado, nós poderíamos nos esforçar por nós mesmos. E fazer meditações, e fazer asepsias religiosas, tomar banho de sal grosso, fazer qualquer culto, qualquer liturgia, qualquer ritual para alcançar o céu, mas nós não acreditamos nisso. Nós escolhemos acreditar na tua cruz. Nós escolhemos acreditar no teu sacrifício. Nós escolhemos acreditar na tua morte e na tua ressurreição. E é por esse mecanismo da morte e da ressurreição, como Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, em que todo homem pode receber do Espírito de Deus, que o capacita para viver na comunhão com Cristo. Embora tenha havido ao longo da história, vários mediadores, mas restou apenas um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E é a ti, Senhor, que nós clamamos e suplicamos e pedimos que o Senhor intervenha ao Pai por nós,
que nos dê o quebrantamento da dureza do nosso coração, daquilo que nos está nos impedindo de se achegar a Deus como Pai, para sermos verdadeiramente filhos e podemos dizermos Pai, 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 Papai, como a gente dizia para o nosso pai na família. Que a gente possa dizer, Jesus, tu és meu amigo, com a mesma liberdade que a gente diz, às vezes, para o melhor amigo que a gente tem na escola, ou teve na faculdade. Porque se não for dessa maneira, Senhor, tudo parece tão comercial, tão barganhoso, tão interventorial, desnecessário. Que o nosso coração diretamente se comunique com o teu coração, sem interventores carnais, humanos. Que o Senhor tenha compaixão de nós, Senhor, para nos ajudar a superar essa limitação tão grande, Senhor, que nós estamos tendo, tanto para nós mesmos, como para levar a tua palavra a outras pessoas. Hoje eu passei um dia de grande angústia, profunda angústia, Senhor, com uma confusão mental enorme, com um obscurecimento do coração tão grande. E eu procurando palavras e procurando argumentos na minha mente e no meu coração do que eu pudesse usar como oração, como clamor. Eu sei que a irmã Márcia, ela mostrou uma posição, uma forma digna de buscar a tua face, Senhor, pelo que tu és. Eu acho que isso seria tão primário, Senhor. Se a gente tiver que receber algo depois disso, seria secundário, Senhor. Porque a nossa identidade, quando resgatada em Ti, a verdadeira identidade faz com que nós realmente possamos ver as coisas com clareza, fazer as escolhas certas. Porque as pessoas acham que só porque uma coisa não é carnal, só porque ela é espiritual, ela é boa. Mas esquecem de saber que no mundo espiritual existem dois lados, assim como no mundo material existem dois lados. E não é só o fato de nós recebermos um poder ou alguma coisa, Senhor, mas é o fato de realmente termos o teu selo em nós, Senhor Jesus, para não sermos confundidos nem envergonhados na tua vinda. Eu não sei o que acontece, Senhor. Eu não sei onde está parado o céu, onde está parado as coisas, mas só sei que eu estou fazendo essa oração como um esforço, Senhor, de clamor, para que meu coração deixe todo o endurecimento e se renda a Ti e possa receber de Ti graça e misericórdia. Eu não quero ter mais essa sensação que eu tenho de separação, de distanciamento, de falta de comunhão, Senhor. Por favor, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode falar, quem quiser falar.
fazer um comentário. Para que Deus, né, ajude. Um dia eu falei sobre a vontade, né, que Deus só faz a vontade dele na minha vida. Não só na minha, de todo mundo. O Senhor fala assim que se fosse escrito na Bíblia todos os milagres que foram feitos no mundo, não caberia no mundo, né, de tantos milagres. Então, na Bíblia estão especificados alguns, né, não todos. Naquela oração de madrugada, onde que o Senhor chamou cada um dos remanescentes pelo nome, aquela voz sutil, ela continua, só que quando as tribulações vêm, perseguição espiritual também, contra nós por causa do Senhor, por causa de Cristo, aí às vezes a pessoa dá uma endurecida no coração e perde aquela sutilidade da voz de Deus. É o Wi-Fi de Deus, né? João 3,16, a internet. Então, eu não me glorio nisso, tá? Um dia desse para trás, estava muito quente aqui, a gente estava orando para chover, que estava muito difícil. A varanda da casa aqui da frente molha tudo lá. Quando chove, encharca, molha tudo. O irmão Thaleson deixava a botina de serviço lá no fundo, lá na frente. Aí o senhor falou para mim assim: essa noite você quer que chove, então pega aquela botina e põe para dentro, que para você não ficar preocupado, vai chover. Assim, amém. Eu fui lá, peguei a botina, não falei para ninguém, peguei a botina e coloquei do lado de dentro. De madrugada a chuva caiu, mas eu encharcada na frente. Aí eu esqueci daquilo. E aí o senhor vem lembrando a gente de coisas que durante o tempo das confissões, né? A pastora Silvia Sprandelli, ela foi cabeleireira há muitos anos, muitos mesmo. E ela estava já com os ombros dela estavam inflamando, ela não queria mais mexer com aquilo. E ela queria aprofundar mais nos estudos. E aí o pastor Kleber, esposo dela, só comentou com o irmão assim perto de mim: vamos colocar em oração aí que a Silva tá querendo, não quer mexer com o salão mais. E ela quer fazer uns estudos aí, então vamos orar. Eu só escutei. Aí eu cheguei perto de onde que é a livraria, na igreja, encostei assim e falei pro senhor assim: em nome de Jesus, eu não sei o que ela quer, qual que é a profissão que ela quer, o que ela quer, de mudança. Mas como o senhor é soberano e fiel, eu peço que o senhor faça aquilo que for necessário na vida dela, em nome de Jesus. Isso na quinta-feira. Como foi no sábado, o pastor Kleber subiu lá e falou assim: irmãos, aí ele contou toda a história dela, e ela subiu lá, e eles choraram os dois lá. E ela falou assim: o senhor fez um milagre na vida da Silvia. Ela, quinta-feira, eu comentei com o irmão que a gente precisava dela, ela queria não mexer com o salão mais. E Deus fez um milagre na vida dela. Então isso não é pela nossa glória, né, mas é pela glória de Deus. Então Deus colocou na mente do senhor, pastor Lucas, a vontade dele. Não sei se o senhor tinha vontade de ser um professor. Igual o pastor Jones, né? Deus fez um milagre na vida dele, colocou ele como um pastor. Realizou o sonho dele. E assim o meu sonho, da irmã Dex também. E assim, só dela, de coisas simples que às vezes ela fala, e tem a ver com a vida da pessoa, né? Ela falando sobre a irmã lá, sobre chamar ela de docinho, e a gente nem sabia que a irmã Dulce, né? Teve um negócio de doceria. Então, são coisas simples, né? Então, assim, o senhor, na vida de cada pessoa, ele está fazendo a vontade dele, então ele está revelando agora. Tem coisas que a gente não sabe ainda. Então, assim, continua, tá bem? Continua orando aí, em nome de Jesus. Eu creio que o senhor vai abrir mais as nossas mentes ainda. Continuar sempre com ele, amém? Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Pode falar, pastor João. O que eu vejo é assim, né? As coisas, elas não são do jeito que a gente gostaria, né? Elas são do jeito que a realidade mostra e da onde está a verdade, né? Onde é que está a verdade? Está na Escritura, está no testemunho da igreja verdadeira, do Espírito Santo de Deus, né? Agora as coisas, quer dizer, existe um legado, né? As coisas de Deus são por legado, um passa para o outro, né? A igreja, ela tem uma autoridade. Ninguém recebe o Espírito Santo a não ser de uma pregação de alguém já cheio do Espírito Santo que pregou, né? Orou por você, entende? Então, fora da igreja, né? Eu vejo que, assim, não tem como estar a verdade, né? A igreja verdadeira que Jesus fundou para isso, né? E foi passando por legado, tanto os dons como a unção, os ensinamentos, né? Foram passando de um ungido para o outro, né? De uma pessoa com conhecimento que ensina a outra, é Eliseu com Elias, é Josué com Moisés, e assim foi indo, né? A nação de Israel, ela deteve o conhecimento de Deus, a unção de Deus também, né? Jesus foi batizado pelo fogo de João Batista, daí ele passou para os discípulos. Então, aonde a gente vê a realidade? A realidade a gente vê na Escritura, no testemunho da igreja, né? Porque a gente só recebe o Espírito Santo ouvindo a pregação de alguém com o Espírito Santo, ou numa igreja que esteja acesa com o Espírito Santo, né? Ali que a gente recebe o Espírito Santo. E a gente vai passar para outros, a gente vai pregar e o nosso desejo é que outros sejam batizados, né? Fazer discípulos, né? Só que as coisas, né? As coisas não são do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente queria, gostaria, que a gente quer, é do jeito que é, né? Do que a verdade, a realidade nos ensina. Que a gente vê como que a gente vai conhecer a realidade, né? Através da Escritura, de pessoas cheias do Espírito Santo, experientes em Deus, na vida com Deus, na caminhada, né? E através do testemunho do Espírito Santo de Deus, né? É isso que a realidade nos dá, né? Mas as coisas realmente assim não são do jeito que a gente queria, gostaria, não é, infelizmente, né? Ou felizmente ou infelizmente, né? Fala, irmão Renato. Amém. Paz, igreja, tudo bem? Que essa noite Paz, seja irmão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Olha, hoje foi um dia de grande aflição. Grande aflição. Essa noite eu tive um sonho que eu vi, no meu sonho, parecia um anjo que eu compreendi que nós estamos passando por um momento, vamos colocar assim, de selagem ou de julgamento. E no momento, esse sonho que aconteceu, eu passei e o anjo falava assim, foca naquele lugar, igual foca em Jesus, foca os teus olhos, não tira os teus olhos daquele local. E eu focava o olho naquele local, focava, e a coisa girava, e o anjo ainda falou assim, ainda tem pecado. Eu falei assim, nossa, mas como assim? Ainda tem pecado. Aí, continuou a experiência. O anjo me deu um remédio muito amargo para me tomar. No meu sonho eu estava com uma infecção. Eu estava com alguma contaminação. E aí, eu acordei hoje. De manhã fui trabalhar. Começou uma aflição tão grande,
Hoje eu chorei igual criança que perde um doce. Eu falei, como assim ainda tem pecado? Aonde está esse pecado que eu quero cortar ele em pedaços? Porque a gente que prega, ministro, a gente tem muito conhecimento. E no meu sonho mostrou que a gente vai ser julgado conforme o nosso conhecimento. O meu conhecimento é muito abrangente. Eu vi as pessoas passando assim, tinha uns que passavam tão rapidinho. Era tão assim, coisa de minuto. E o meu foi tão demorado. E eu digo para vocês, quem é ministro, pastor, profeta, o julgamento vai ser muito extenso, porque o nosso conhecimento da palavra, da verdade, é muito grande. Então nós, como ministro, pastor, temos que ter muita paciência, porque nós vamos ser provados. É igual você vai passar na tinta, esfregar para ver se você vai ser aprovado naquele requisito. E você e eu, nós conhecemos muitos a palavra de Deus. Então tem muitas passagens da palavra de Deus que você vai ser provado. A angústia é grande. Hoje eu chorei como muito tempo não choro. Meu coração hoje queimou. Parecia que ia, igual quando dá dor de estômago. Queima, meu coração queimava. Eu digo para vocês, tempo de julgamento, de provação está entre nós. Que o Pai possa ter misericórdia de nós. Principalmente de mim. Que realmente eu tenho muito conhecimento. E Deus julga o nosso coração se o nosso coração acusa. Porque é o próprio coração da gente que vai nos acusar do certo, do errado. Aqueles que têm pouco conhecimento, então pouca coisa vai acusar. Então, temos que ter paciência. Porque esse momento vai chegar. Quem tem muitos conhecimento e for aprovado, grande será a recompensa. Então, vamos ter paciência. Que o nosso coração esteja tranquilo. Que esse momento chegou. Que a recompensa chegará. Em nome de Jesus, que todo aqui possa sair aprovado. Que esse momento você não tire os olhos de Jesus. Não olhe a circunstância. Não olhe o fogo. Olhe somente para Jesus, o autor e consumador da tua fé. E assim você será aprovado. Amém, igreja? Que você, em nome de Jesus, será aprovado, porque eu quero ser e declaro que a nossa aprovação acontecerá em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu só quero falar uma coisa. O foco que eu estava dando não é questão de prova de aprovação, é questão de amor, de intimidade, de estar junto com Deus, de ter Deus como Pai, de ter Jesus como amigo. Você consegue chorar, irmão Geraldo. Eu falei, comentei da minha experiência, que foi pessoal. Não eu sei. Comentei. Bem-aventurado você, porque você consegue chorar. Eu quero é chorar e não consigo. Falando de amor, de Deus nos resgatar por amor, de manifestar amor. Sabe um negócio de amor na sua vida, pastor Lucas?
O dia que eu estava na casa do senhor lá no Ponta Grossa, que eu falei, já estava próximo do dia de eu vir embora, eu falei pro senhor assim, senhor não quer perguntar a irmã Alice se ela quer vir para cá, não? Ele me surpreendeu, porque eu achei que era ela que ia falar com você e na mesma hora eu já não vou ligar para ela. Isso é o amor, né? O amor. Então, assim, às vezes tem coisas que a gente fica tentando, martirizando. Eu pensei que ela que ia te ligar. E na mesma hora, eu disse, nossa, eu vou ligar para ela. Amor. Lembra disso? Lembro. Pois é. Me surpreendeu. Na mesma hora. Foi bem surpresa mesmo, mas não é uma surpresa assim de estar desfazendo o senhor. Aí o senhor falou assim, se surpreendeu, né, João? Vou cavar mais um pouco. Vou cavar mais um pouco. Vou ler aqui o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Vou pular para o versículo 6. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Tu não o cercaste de uma cerca, e a sua casa e a tudo que tem, e a obra das suas mãos abençoaste a seu gado, e tem aumentado a sua terra? Mas estende a tua mão e toque-lhe em tudo que tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Satanás julgou que Jó fazia as coisas para Deus por interesse. Por isso que ele argumentou que tudo que Jó tinha recebido de bom era o motivo pelo qual ele servia a Deus. E Deus quis mostrar para Satanás que ele conhecia Jó mais do que o próprio Satanás conhecia. Permitiu que ele tocasse, ferisse, machucasse, para lá na frente ele se apresentar diretamente para Jó. Durante todo o livro, Jó, ele faz uma revisão da sua vida inteira. E ele, por ser um homem íntegro e sincero, ele não ficava encobrindo nada no seu coração. Ele fez um levantamento legítimo. Forense, como se diz na polícia. E ele descobriu que ele não tinha pecado. Agora os amigos dele o acusavam de pecado, porque sorte, como a de Jó, a única razão pela qual se explicava isso é pelo pecado. E em todo o discurso de Jó, ele faz a seguinte reivindicação: Deus me mostra o que está acontecendo. Se foi um pecado, me mande uma notificação. O que é uma notificação? Notificação é um bilhete que um chefe numa firma faz uma observação para um funcionário
ou publica num painel onde todos os funcionários vão ver de algum comportamento de um funcionário que ele recebeu uma advertência. E o funcionário fica sabendo daquilo para poder ou mudar de atitude ou ser mandado embora. Ou seja, uma notificação de alguma falta. E ele pede para ser notificado. Como ele não recebe nenhuma notificação do que realmente tem acontecido, ele entra em pânico. Ele entra em angústia. Porque ele não consegue explicar a situação que está vivendo. Ele quer arrumar uma explicação e não consegue. Ele pede até para morrer. Algumas pessoas dizem que Jó passou por aquilo porque ele teve medo, porque tem uma hora que ele fala assim: o que eu esperava, o que eu receava me aconteceu. Mas eu não acredito nisso, sabe por quê? Porque a gente tem tanto medo de tanta coisa, nem por isso passa uma prova de Jó. A questão foi que Jó quis tampar o buraco de outra pessoa, que era os filhos. E ele sacrificava pelos filhos. E aí houve uma brecha. Isso para a legalidade de Satanás entrar na vida de Jó. Mas se você ver bem o texto, não é Satanás que chega falando de Jó. É Deus que puxa o assunto. Então quem viu a brecha não foi Satanás, foi Deus. Só que Deus não contou para Satanás qual era a brecha. Ele pegou e falou das qualidades de Jó. Aí Satanás fez a hipótese dele, de que ele servia a Deus por barganha, porque ele recebia alguma coisa. Portanto, se tirar algo, ele vai blasfemar. Então, o livro inteiro é sobre isso. Aí lá na frente, bom, tem todo um discurso, né? Lá na frente, tem um cara chamado Eliú, que parece ser o mais espiritual de todos. O Elifaz, o Temanita, Zofar, o Suíta, Zofar, Elifaz e Bildade. São os três que acusam ele, que eram os amigos dele. Só que lá no meio, não sei como, aparece um tal de Eliú. E o Eliú, ele é o mais espiritual de todos, mas ele faz uma acusação tão dura contra Jó, tão dura, que aí Deus intervém. No capítulo 34, versos 35, 36, 37, se você prestar atenção o que o Eliú está falando, presta bem atenção. Ele acusa dizendo assim: Jó falou sem conhecimento, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. Porque o seu pecado acrescenta a transgressão, entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Olha o peso dessa acusação contra Jó. Depois de não ter visto pecado algum em Jó, o cara teve coragem de falar isso.
segundo o que está escrito aqui, a prova de Jó nunca era mais para acabar. Era para matar o Jó. Provado até o fim. Comparou ele a homens malignos. E comparou ele um homem sem conhecimento e sem prudência. E disse que ele tinha pecado e que acrescentava transgressão, pecado à sua... Quer dizer, que ele tinha transgressão e acrescentava pecado à sua transgressão. E que era tanto que esses pecados batiam palmas. E multiplica contra Deus as suas palavras. Quer dizer, tudo que ele está falando é contra Deus. E não é. Foi o máximo da acusação. Aí ele justifica Deus, fala que o pecado de Jó impede a bênção de Deus. Aí, depois dessa última fala, capítulo 34, capítulo 35, 36 e 37, ainda é tudo Eliú falando. Aí no 38 é que Deus intervém a favor de Jó. Jó nem falava mais. Então o que eu concluo disso? E quem conseguiu fazer a maior acusação contra Jó foi o mais espiritual. E depois dessa acusação já não tinha mais limite. O Jó ia ser condenado ou ia ser absolvido, e Deus intervém. Aí Deus intervém, capítulo 38 e 39, capítulo 40, Jó se humilha. Deus continua falando, capítulo 42, Jó se arrepende. Quando a gente fala de integridade como integridade e retidão, a gente está falando de natureza. Quando a gente fala de natureza, a gente está falando que uma coisa é natural. Ela não tem força para acontecer, ela acontece espontaneamente. A integridade de Jó e a retidão de Jó precisava ser provada a procedência dela. Porque se fosse por interesse, em algum lugar Jó ia falhar. Se você viver com uma pessoa por interesse e não por amor, no dia que surgir uma crise muito forte, você pode trair aquela pessoa. Porque a ruptura vai acontecer, porque a força da adversidade é maior do que a força do interesse. Se você está junto com uma pessoa por amor, por maior que seja a adversidade, o amor é a maior força de todas elas. A adversidade pode vir, mas nunca vai haver uma ruptura. Então, estar associado a Deus por natureza e também por amor, que seria a mesma coisa, porque Deus é amor e a natureza de Deus é amor, significa que não há ruptura entre você e Ele. Isso é muito mais do que unção,
Isso é muito mais do que dom. Isso é muito mais do que julgamento. Fala assim, ouve. Dá uma pesquisada ao longo da sua vida, pastor Lucas, aí. Busca no Senhor, né? Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, profeta. A gente está com uma visão errada de julgamento. Por isso que o profeta acabou de colocar aqui, tem alguém que falou alguma coisa durante sua vida que o feriu. Tente lembrar de onde veio esse ferimento e confesse o seu quarto, e Deus lhe recompensará. Mateus 6,6. Obrigado, profeta. A gente está com uma visão totalmente errada sobre julgamento. A gente tem uma sede de tragédia, de que alguém se perca, que isso vai ser justiça. Sabe, julgamento, a palavra julgamento quer dizer levantamento dos fatos. O levantamento dos fatos quer dizer que está examinado detalhe por detalhe para que alguém possa ser absolvido. Então, julgamento não necessariamente é condenação. Julgamento é levantamento de fatos obscuros de uma história que não foi evidenciada para que haja uma cura, uma libertação. Condenação em um julgamento é apenas uma parte do que é um julgamento. Então, se nós estamos sob julgamento, porque nós estamos sob exame, Deus está nos examinando para poder nos curar, porque Jó passou por um julgamento. E ele não foi condenado. Então, parece que às vezes a gente gosta de uma tragédia. É como se a gente quisesse dar uma porcentagem de nós mesmos para o diabo. Algum de nós aqui tem que se perder. Algum de nós aqui tem que cair. Pode falar, irmão Geraldo. Aí que tá. Por isso que eu falo, a gente tem que ter calma nessas horas. Muita calma nessas horas. O cristão que tem Jesus, ele é julgado para receber suas recompensas. Conforme ele obedece, conforme ele pratica. Porque quem tem Jesus, não há condenação. O sangue de Jesus nos salva. Então a gente já não pode ir para um lugar onde a gente acha que vai ser condenado. Não. Esse julgamento se refere a um julgamento para ver qual será as suas recompensas celestiais. Porque todas as nossas obras, aqui nessa igreja, toda a tua pregação, todas, sabe, o momento que você está aqui, quanto tempo o pastor Jones aqui na igreja, pregando, anunciando o evangelho, tudo isso será julgado, colocado na balança para trazer sua recompensa. Quantas perseguições, quantas provações, quantas doenças, quantos ataques que o pastor Jones, o pastor Lucas, essa igreja sofreu. Então nós estamos sendo julgados, sim, mas para receber a nossa devida recompensa, porque aquele que tem um sinal de sangue, não há ira.
o destruidor passará por cima e nada de mal vai acontecer. Como aconteceu em Êxodo, lá, na saída do Egito. Quem tem o sangue de Jesus está livre da ira. Então, a gente não pode ter no coração que vai ser condenado. Porque a ceia, está escrito, o que a ceia significa? Quem come o corpo e o sangue de Jesus tem vida eterna. Então não há condenação. Não há condenação, mas sim há recompensa. Amém, igreja? Amém. Amém. Eu vejo assim, né, gente? Glória a Deus, aleluia, né? As coisas, elas realmente, elas não são do nosso jeito, é do jeito de Deus, né? As coisas são tudo do jeito que Ele quer, né? É como, assim, porque a história, tudo não é sobre o homem, né? É sobre Deus, é quem Ele é e o que Ele quer. E Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, porque Ele é Deus, né? E o amor dele é perfeito, o caráter dele é perfeito, e ele tem poder. Ele tem todo o poder. Ele fala, acontece, né? Ele traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Aquele que quer se aproximar de Deus tem que crer que ele existe e ele se torna o quê? Galardoador, recompensador daqueles que buscam ele. Então tudo é do jeito dele. É do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Daí é que vem a nossa fé, né? A gente tem que ter fé. Por isso que a gente tem que se render a ele. Que não é uma coisa fácil, né? A gente se render totalmente a alguém. Não é difícil, né? Mas esse é o exercício que é pedido de todos os humanos, todos os homens, né? Porque, querido, não, o negócio não é sobre nós, não é nós. O centro da história não é eu, não é o ser humano, é Deus. É como a gente faz a vontade dele, é como a gente agrada a ele, e a gente saber, entendeu? E entrar, aí que a gente entra nessas dimensões, para tentar entender o que ele quer. Mas as coisas são do jeito dele, não é do nosso jeito. Eu posso conceber algum plano maravilhoso, mas ele age do jeito que ele quer, a hora que ele quer, né? Esse que é o negócio. Aí vem o quê? Aí entra, né? É o confronto que vai ter. Você vê Jó, né? O pastor Lucas falou, Jó, ele era íntegro, reto, mas mesmo assim, entendeu? Não é, lá no final que ele vai dizer assim ainda, eu só conhecia ele de ouvir falar. Olha só. Agora é só através da intimidade, que através da provação do deserto, né, é que a gente vai conhecendo ele. Entende? Agora as coisas, esse que é o mistério, é do jeito dele. É a hora que ele quer, do jeito que ele quer, é assim que a gente tem que discernir. É assim que eu vejo, porque o negócio não é sobre nós, não é o centro não é o homem, é ele. É como a gente agrada a ele, né? Amém. Então, é igual o pastor Lucas, o pastor Jones falou sobre Jó. Jó era um homem íntegro, né? Temente a Deus. Deus foi até ele, só que quem chegou na frente falou que ia tirar tudo de Jó e Jó ia negar ele. O próprio Satanás. Então, a mesma coisa somos nós. O Senhor cuida de nós, né? Tem amor por nós. Mas o inimigo, ele não deixa de tentar tirar, atacar, ficar te acusando daquilo que você já pediu perdão a Deus, Deus já levou, já perdoou. O sangue derramado de Jesus, né, ele levou sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Mas como o maligno ele é contra Deus, ele não deixa de atacar, não deixa de atacar nós. E nós só vamos ficar livres desses ataques depois da transformação, né? Em nome de Jesus, está próximo, né? Jesus está às portas.
Então persevere. Fica deixar essa tentador tirar o foco da nossa vida, que é Jesus, não. Amém? A palavra fala assim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas eternamente. Romanos 11:36. Tudo é de Deus e para Deus. Ou às vezes a gente concebe ideias, né? Jeitos, ideias de como Deus deve fazer, mas ele não vai fazer desse jeito, ele vai fazer do jeito que dele, né? É o jeito dele, né? Às vezes pode conceber coisas e tal, e planejamentos, né? Mas no fim tudo vem dele, tudo é dele a hora que ele quer, porque ele é Deus mesmo. Ele é Deus, né? Glória a Deus, então é do jeito dele, a hora que ele quer, mas a gente crê, nós cremos que Deus ele é perfeito, em amor, em caráter, em santidade, né? Então a gente tem que ter fé e confiar, né? Confiar. Vamos passar por prova, provação, teste, né? E a gente vai entendendo mais, entende? É a santidade, aí a gente vai entrando nas dimensões, né? Você vai andando nas dimensões da santidade, do conhecimento de Deus, né? Porque Jó, tá escrito lá, ele era justo, íntegro mesmo, tá escrito, ele era, né? Buscava a Deus, tal. Mas daí, lá no fim, ele viu que a intimidade aumentou, depois de tudo que ele passou, né? Ele foi acusado pelos próprios amigos, né? Que é o que a gente acontece na nossa caminhada, a gente é acusado, a gente é, né? Mas lá no fim, a intimidade de Jó aumentou. Agora eu vejo ele, antes eu só ouvia falar. É coisa linda, né? Mas depois de toda essa provação terrível, né? É toda a provação. É assim que a gente chega na santidade, na transformação, na santificação, né? É só através da provação, né? De Jó. É assim, não tem. E o negócio é que não tem outro caminho, não tem outro atalho. A gente tem que passar no deserto, não tem atalho, não tem mágica, entendeu? Não tem mágica. É o deserto, é a provação, é assim que a gente vai aumentando na dimensão da intimidade, né? E a intimidade, ela tá totalmente ligada à santidade, é a mesma coisa. Intimidade e santidade é a mesma coisa, né? Então, sobre a intimidade e santidade, a gente pensando também lá na passagem de Jonas, né? Quando o Senhor falou que ia destruir Nínive, Jonas, ele não tentou correr de Deus, ele teve o temor, falou assim, mas eu vou para lá para destruir uma cidade, né? Então a mesma coisa somos nós, não quer que ninguém seja destruído, né? Mas Deus, ele tem o tempo determinado para cada coisa. Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas embaixo do céu, esse tempo é de Deus. Então não vai ser nós que vai falar para Deus, você tem que fazer isso, não. É Deus. Só que ele muda, né? Ele muda através da sua oração, do temor de Deus sobre a sua vida, sobre ele, né? Ter Deus acima de todas as coisas, ele muda. Ele não mudou de Nínive, ele ia destruir a cidade. Ele viu que as pessoas, né, buscou ali a presença de Deus e Deus mudou. Então, assim. É verdade, Batista, é do jeito que ele quer. É da ordem que ele dá, a gente tem que obedecer, né? É isso. A gente obedece e pronto, né? 3 requisitos para o de Deus é fé, paciência e obediência. 3, principal. Amém. Amém. Em Tiago fala, a gente tem que se alegrar com esses momentos de tribulação, porque gera uma expectativa muito boa, que traz a coroa da vida. Então, essas tribulações, essas provas, a gente tem que levar ela com paciência, com alegria, porque ela forja em uma coroa que nos está preparada. A gente tem que ficar tranquilo, paciente, tranquilo, que tudo isso
vai trazer, vai gerar algo de bom. Porque Romanos diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem verdadeiramente ama a Deus, tudo vai cooperar para o bem. As perseguições, o sofrimento, a escassez, a fome, a peste, tudo isso vai trazer uma leve e momentânea tribulação. Mas o fim disso é a glória, é a coroa da glória. Então, se os pais da fé passaram por tribulações, os apóstolos, perseguições, morte, por que nós teme tanto isso? Por que a gente teme tanto, fica tanto com medo, às vezes, de essas tribulações? Se o exemplo deles serve que, realmente, apóstolo Paulo sofreu tanto, ele chegou no final da carreira, ele falou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, que a gente possa falar o mesmo no final dessa carreira, sabe? Depois de todas essas provações, perseguições, a gente fala assim, eu me vanglorio. Eu glorio nas perseguições, no sofrimento, no julgamento, nas condenações desse mundo, porque tudo isso vai gerar um peso de glória eterna para a nossa vida. Então nós, como pessoas, tem que se alegrar com esses momentos. São momentos, fala assim, coisas maravilhosos que a gente só vai entender naquele grande dia que chegar com aquela coroa cheia de pedras preciosas e for colocar na tua cabeça e você vai falar assim, da onde veio essas pedras preciosas? Veio daquelas perseguições, do sofrimento, daquelas condenação que você venceu, dos pecados que você superou, daqueles momentos tão grandes que você conseguiu perdoar. Imagina aquelas pessoas que buscou o teu mal o tempo inteiro e você olhar naquela coroa e ver que aquilo produziu algo maravilhoso e eterno na tua vida. Eu digo para vocês, leve a vida mais leve, mais tranquila, porque o exemplo da palavra de Deus, dos apóstolos, dos profetas, é exemplo para a nossa vida no dia de hoje. Tome como posse. Eu vejo que Jeremias chorou tanto. Aquele profeta chorão. E eu sigo o exemplo dele perfeito, porque o irmão Eduardo falou que realmente eu sou igual ao profeta Jeremias, o chorão. Que maravilha. Que profeta maravilhoso. Amém, igreja? Que nós possamos se alegrar nesses momentos. Se alegre, porque a alegria é a sua força. Amém? Amém. E a gente vê, não, realmente, a gente vê, ó, nós temos o exemplo de Noé, né? Ele teve que constrói a arca, não é desse jeito aqui, ó, é desse jeito que você vai fazer. E ele fez certinho, do jeito que Deus quis, né? Ó, é nessa madeira, é desse jeito, dessa medida, tudo, ele deu tudo. E ele obedeceu, né? O que a gente vê? Davi, né? Davi sempre consultando Deus. Deus, vou ou não vou? Você vai, né? Ó, daí você vai, como é que vai por aqui? É do jeito dele. É isso que mostra, porque ele é Deus, né? E nenhum outro Deus é Deus como ele é. Nenhum outro Deus que se chame Deus é tão poderoso quanto ele é, né? E tudo é do jeito dele mesmo. Né, na hora de fazer o tabernáculo, ó, é desse material, nessa medida aqui, do jeito que você viu, você vai fazer. O que aconteceu, né? Nadab e Eliú, os filhos de Arão, aqueles que fizeram incenso estranho, colocaram coisa estranha, né? Que não era, colocaram lá ingredientes estranhos lá e foram sacrificar. Deu ruim. A ira de Deus se acende quando a vontade dele não é feita, né? E era uma coisa clara, e eles, entendeu? Mas a gente fazendo a vontade dele, a gente ganha. Aí a gente ganha o favor dele, entendeu? E o favor dele é o favor de Deus, é o Criador, entendeu? É você, ele, nossa, vai realizar milagres, né?
pastor Lucas, vai dar um jeito dele se quebrantar aí, em nome de Jesus, né? Na presença de Deus aí, glória a Deus, aleluia. Deus sabe como, né? Deus sabe o que falta. E ele faz do jeito que... E quando ele fala, acontece, gente, né? Ele dá uma ordem, acontece, o negócio não tem... Deus é Deus, né? É o Deus que a gente serve. E a gente quer fazer a vontade dele, né? Agradar ele. É o que a gente mais quer, é agradar ele, ganhar o favor dele, né? E não desagradar nada, né? Do jeito que... Glória a Deus. Fala aí, Batista. Pega a benção, pastor. Quando eu confessei para Deus assim, que o meu irmão falou para mim assim, João, por que você não larga de beber? Eu era alcoólatra, né? Aí eu confessei, falei assim, eu não dou conta. O que Deus fez? Tomou conta. Então tem coisas que nós ficamos tentando resolver, só falta de confessar para Deus, Senhor, eu não dou conta, me ajuda. E aí Deus toma conta, toma posse. Em nome de Jesus. Qualquer tribulação que você passe, não é a tribulação que mede. É o coração. Se o seu coração está bem, você vai passar bem a tribulação. Se o seu coração não está bem, você não vai passar bem a tribulação. Então não é a tribulação que mede. Eu não sei, irmão Geraldo, como é que... Você já pregou no mercado, irmão Geraldo? Na rua? Qual é o contexto sobre o que o senhor quer? Não. Você já saiu numa rua e já pregou no mercado? Numa rodoviária, numa esquina ou num bar? Eu já preguei pessoalmente para as pessoas, sim, pessoalmente. Mas assim, para um monte de pessoa, não. Você já chegou a sentir como que é o coração de quem está te ouvindo? Igual no serviço. No serviço, várias pessoas estão no serviço, às vezes, 5, 6 pessoas, eu falo de Deus para todos eles. Sim, mas eu quero saber se você consegue sentir o coração de quem está te ouvindo. Sim. Algumas pessoas, sim. Pois é. Porque para você dizer que um coração vai superar algo, você tem que saber qual é a estrutura que aquele coração tem. Porque todo mundo vai passar pelas mesmas coisas. Mas o que vai acontecer é conforme a estrutura. A irmã Márcia falou para mim hoje que Adão foi o único homem que teve liberdade absoluta para escolher. Porque as pessoas depois de caída já não tinham como escolher. Mas o que fez Adão cair é que ele não tinha estrutura para lutar contra Satanás. Então, pode falar. É que nesse tempo de tribulação, o que eu estou sentindo e vendo, que Deus aperta as pessoas igual no moinho para moer. E nesse momento de tribulação, a pessoa vai liberar o fruto, vai mostrar o fruto que ela está produzindo. E ela vai demonstrar isso amplamente. Por isso que as tribulações realmente mostram o seu interior. Porque Deus mostrou para mim esses dias agora uma estrutura de uma casa, igual aquele, os alicerces, as colunas de uma casa, o que sustenta uma casa. Então, os frutos vai ser demonstrado na tribulação. Porque no momento mais difícil, Deus vai ver se você realmente vai amar a pessoa,
Deus vai ver se realmente você vai perdoar as pessoas, se você vai revidar, vai pagar mal com mal, vai xingar, vai amaldiçoar. Porque se o coração estiver cheio de coisas boas, no momento de tribulação, o coração vai produzir coisas boas. Vai amar, ela vai sair de perto, ela não vai declarar coisas ruins, ela não vai pensar, vai declarar maldade. Ela vai produzir frutos bons e Deus vai julgar a pessoa pelo fruto. Aí você fala assim, qual o coração? O coração, aquele fruto que ele produzir, esse vai ser o pagamento dela. Por isso que a tribulação vem. Realmente para ver quem é a pessoa. Jó depois de tudo que ele passou, ele lá no fim, ele entrou em uma outra dimensão que ele não conhecia. Ele entrou, é uma dimensão que ele não conhecia. Ele falou, agora eu vejo, né? É o que acontece com a gente. Agora, as nossas obras, elas vão ser mais refinadas ainda à medida que a gente vai, né, aprofundando. Entende? Aí é uma... Entende? Glória a Deus. Mas é que todo mundo admite que o coração já está pronto. Do jeito que o irmão Geraldo falou que o coração já estivesse pronto. Você não falou de formar o coração, da formação do coração. Você falou do resultado. Eu falar de uma formação. Sabe que é uma formação que é lá, né, a gente voltar no passado, né? No primeiro amor. O senhor fala que a cura vem de dentro para fora. Na família. Família, o senhor está provando, mas a gente está passando pelas provas do Senhor, né? E é na família onde que a gente passa a maior dificuldade. Enquanto a família não vier entender, né? O senhor transformar, né? A mente das pessoas, é uma prova muito, muito mesmo assim que a gente passa. E é dentro da família que a gente não vai dar resposta para eles, né? O espírito mal também, ele entra na mente dele e coloca eles contra a gente. A gente sabe que a usa não é contra pessoas, né? É contra os principados potestades. A gente ter esse reconhecimento e não responder eles. Porque se você responder, o senhor fala assim, como você está querendo ser melhorado e está devolvendo? Então a gente não vai devolver. É prova em cima de prova. O pastor é na rua. Um dia eu evangelizando na rua, né? E aí veio um rapaz, eu fui com vários moradores de rua, e veio um e passou e saiu xingando Jesus. Por conta desse daí, eu tô todo arrebentado na rua. E saiu xingando. Então, tudo vencido do coração, né? E para ela chegar na perfeição, né? Ainda vamos chegar, ainda não estamos na perfeição perfeita ainda. O Senhor está provando cada um dos detalhes. Mas a palavra fala assim, então sereis tribulados, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nós somos odiados pelas nações espirituais do demônio. Por causa do nome de Jesus. Por causa do perdão. Porque o demônio, ele odeia perdão. Odeia quem tem o coração perdoador. Isso aí não é fácil, né? Mas é isso aí. Amém. Que explicação maravilhosa. Essa pergunta do pastor Lucas eu acho muito interessante, porque o nosso coração é formado, começa na formação quando a gente aceita Jesus. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você começa a seguir o exemplo de Jesus. Desde quando você batizou, aceitou Jesus, a formação do teu coração tinha que ter acontecido ou aconteceu. E recebe o Espírito Santo, né? Recebe, né? Aí você começa a ser ensinado pelo Espírito Santo, moldado. Quando você é confrontado com alguém lá numa briga, o Espírito Santo fala, não vai, não retruca, não paga mal com mal, seja íntegro, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa calma, não xinga, o xingamento não é da minha vontade, esse fruto é da carne. Escolha a paz, escolha a harmonia, escolha o amor, escolha a gentileza, escolha amar, escolha ser caridoso,
Quando você começa a escolher, você começa a produzir frutos. E a formação do coração começa desde quando você aceita e começa a seguir o evangelho. Porque o fruto igual do perdão. Muitas pessoas estão na igreja, mas não sabem que é um mandamento obrigatório o perdão. Ninguém será perdoado por Jesus se ele não perdoar aquela pessoa que ofende ela. É obrigatório. Quer ser perdoado por Jesus? Perdoe. Quer o bem? Faça o bem. Nunca pague mal com mal. Pagando mal com mal, Deus abomina isso. Então a formação do nosso coração é baseado na palavra de Deus. Seguir os ensinamentos de Jesus. Amar os outros com a ti mesmo, sabe? Quando vê alguém passando necessidade, ir lá ajudar. Porque o homem divino, o ser divino de Jesus, ele começa a crescer dentro de você. E logo, logo, o ser divino começa a resplandecer. Porque você começa a aparecer a imagem e semelhança de Jesus. Naquele grande dia, nós possamos estar a imagem e semelhança de Deus, a estatura perfeita. Porque aquilo que Jesus fez, você fará também. Mas ela começa lá de baixo. Caminhando devagarzinho, a gente chega lá. É só não desistir. Que a formação começa quando você aceita. Amém? Amém. Viu, pastor? Mas falando lá do pastor Lucas falou né? Não, realmente, Adão e Eva, naquela condição lá, o livre-arbítrio deles era maior, né? Era maior, mas o que aconteceu? Foi pior, porque a condenação foi instantânea e na hora, e foi dura, né? Nós estamos numa situação de maior ignorância, que ao mesmo tempo é uma bênção também, e não, né? Agora, entende? Mas a gente tem, cada um tem, né? À medida que você recebeu o Espírito Santo, que você entrou, está conhecendo a verdade, né? O livre-arbítrio automaticamente vai aumentando também, né? Eu vejo assim. Vamos orar pela sua vida, pastor Lucas, não só pela sua, pela nossa, né? Continuar orando aí, amém? Amém. Bom, então eu peço oração por mim, então. Porque o ponto que eu queria chegar não foi atingido. Bom, vamos orar, então. Eu quero orar hoje. Eu quero declarar algo muito importante, porque hoje foi um dia muito especial. Eu senti que no mundo espiritual hoje foi um dia muito especial. Que a gente possa realmente focar em Jesus. Não olhar para a circunstância nossa, não olhar pela nossa dureza, não olhar para a falta de conhecimento, não olhar por nossa escassez, não olhar para nosso vestimento, pela nossa conta bancária, não olhar pela doença, pela guerra, mas só olhar para Jesus. Porque no meu sonho desta noite, o anjo falava assim, olhe para aquele lugar específico, olhe para somente aquele local. Eu digo para vocês, igreja, não vamos olhar a dificuldade. Porque perante os olhos humanos, nós não conseguiríamos de forma alguma. Nós não vamos conseguir se for pela forma humana. Mas Jesus faz o impossível. Tudo é possível para aqueles que creem em Jesus. Creia somente. Deus faz o impossível acontecer. Pai querido, que o impossível possa acontecer na vida do pastor Lucas. Que aquilo, Pai, que ele não conseguiu chegar ao entendimento, à conclusão, expanda o coração, a mente, Pai. Que nós possamos se tornar, Pai, santo como o Senhor é santo, porque esse é o nosso desejo. Que o nosso desejo possa ser, Pai, respondido
Que o nosso desejo, Pai, de habitar, morar em tua casa todos os dias da nossa vida, possa concretizar em nossas vidas. Porque esse é o nosso desejo que nós buscamos hoje. O Senhor diz que na oração, Pai, tudo aquilo que nós pedimos em oração, assim será concedido. Eu declaro que a minha oração possa ser concedida na vida do pastor Lucas, na vida do pastor Jones, na vida da pastora Nilva, na vida do irmão João Batista, na vida, Pai, da Sandra Maria, na vida da Dulce, na minha vida, na vida da irmã Odete, de todos que vai ouvir essa oração, que o Senhor possa, Pai, aumentar o nosso entendimento, aumentar o nosso amor, quebranta nosso coração, Pai. Tira todas, Pai, barreiras. Tira toda a casca. Tira, Pai, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Que nós possamos, Pai, estar abraçadinho no Teu colo e dizer quanto nós Te amamos. Porque hoje eu quero declarar publicamente nessa assembleia que nós Te amamos. O Senhor é o nosso grande amor da nossa vida. O Senhor é o grande amor da nossa vida espiritual. Pai, o nosso desejo é casar contigo e ser um só. Hoje para todos sempre, como o Senhor é um só com o Pai. Que nós possamos ser um só contigo, Pai. Que essa concretização, Pai, que esse casamento possa acontecer. Que todos aqui possam ser aprovados, Pai, para esse momento. Nos dá vestes brancas, vestes de justiça, de santidade, de retidão. Coloca um anel, Pai, a aliança no dedo de cada um nesse dia, nesta noite. Que todos aqui possam ser aceitos. Porque quanto tempo nós estamos aqui, Pai, se preparando, se adornando para o teu encontro. Dá mais azeite, Pai. Encha a lamparina de azeite, cada um aqui hoje possa sair cheio do teu azeite. Pai, se tem alguém aqui ainda doente, com alguma contaminação espiritual, emocional, no físico, envia anjos, Pai, com remédio que traga cura. Tira toda a dúvida, tira toda a incredulidade. Nos restaura, Pai. Restaura a nossa união, que a nossa união seja perfeita como era no Jardim do Éden, antes do pecado. Que esse momento seja, Pai, concedido a cada um aqui. Que esse é o nosso desejo. Cumpra em nós o nosso desejo, o nosso pedido, a nossa oração no dia de hoje. E alcança, Pai, a vida dos nossos familiares, na vida, Pai, daquelas pessoas que estão perseguidas, que aquela igreja perseguida, Pai, que está sofrendo grandes aflições. Abençoa, Pai, Israel. Nós amamos Israel. Nós amamos aquele povo, aquela cidade. Que haja paz em Jerusalém. Que haja paz na nossa vida. Que haja paz nesta igreja. Que não haja, Pai, qualquer coisa que traga atrito, que nós possamos andar em uma só mente, um só espírito, Pai, e ser um só contigo, hoje para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Quero fazer uma oração também. Pode orar então, depois eu Vou paro. orar porque se a gente pensar na profundidade do poder de Deus, Deus com todo o amor, espessura, largura, profundidade, desde quando o Senhor fez todas as almas, ele já foi tentado lá. E ele vem sendo tentado por todos os lados. E é como a gente colocar nós assim na palma dele como umas pedrinhas de vidro, e a gente vai cair, quebrar, ele vem, socorre de um lado, socorre do outro. Sempre foi assim, né? Deus, né? E aí ele ainda queria saber mais sobre nós. Ele se desfez, né? De todo o poder, né? De todo o ego, todo o entendimento. Se abaixou, se colocou dentro de Maria. Se fez em carne.
mandou com que o nome dele fosse colocado como Jesus. Ele passou por tudo que passou para ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. E o mal vem tentando, né? Vem tentando tirar a gente do propósito, do foco, daquilo que é um presente de Deus na nossa vida. Então, o nosso corpo é o templo de Deus. E Ele quer nos usar. Não porque nós merecemos, mas é porque Ele quer. Ele se fez em carne, igual Ele fez em nós. Então, é um presente de Deus. Você tem um presente, como fala, chamado, mas é um presente de Deus. Um pastor, um diácono, um evangelista, um mestre, profeta. É um templo de Deus. O Senhor colocou cada um, né, nesse mundo. E o Senhor usa cada um com esse presente. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha a brotar cada vez mais em todos nós, Pai. Que nós sejamos gratos por estar aqui nesse momento. Quantas pessoas que o Senhor já levou que eles queriam estar aqui nesse tempo. E nós estamos entrando por momentos difíceis. Esses dias eu vi uma comparação com as guerras. Começar uma terceira guerra mundial no Brasil hoje, com o armamento que o Brasil tem. Sabe quantos dias que dura? Um dia. Então, irmãos, Deus tem muitos planos na nossa vida. O Brasil é uma pátria amada, uma terra fértil. Ainda tem bastante coisa para acontecer. 3 dias de escuridão, purificação, filho varão. Nós estamos aí nessa provação. E Deus que está provando nós. Deus que está segurando nós. Deus que está suprindo as nossas necessidades. Em nome de Jesus, Pai. Declaro, Pai, na sua vida, na minha vida. Todos os irmãos que estão aqui, de onde que essa palavra for. A pessoa que não reconheceu Jesus, ainda que ela venha reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Ele é tudo na nossa vida, é nosso Pai, nosso irmão, tudo na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que Ele faça brotar esse grande amor que Ele tem por nós. Na vida do pastor Lucas, né, Pai? Assim como Ele está fazendo nos outros irmãos que já entenderam isso. Em nome santo, Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Por todos os ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Parar aqui a gravação.